Um bom dia a todos. Hoje estudaremos sobre o sábado, pois são muitos que têm se levantado para ensinar que este é um preceito único e exclusivo do povo judeu. E que, portanto, nós que vivemos uma nova dispensação não precisamos mais observar. Mas o que a palavra de Deus diz para esses ensinadores? Em Mateus 22, 29, a palavra de Deus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ouviram? A Bíblia diz que os que ensinam assim estão errados, estão equivocados. Amigos e irmãos, depois de centenas de anos de ausência da Bíblia, o povo mergulhou em densas trevas espirituais. Muitas doutrinas puras foram postas de lado e introduzidas nos seus lugares crenças pagãs. Inclusive, uma dessas doutrinas que foi esquecida foi a doutrina do sábado, justamente assim como o profeta Daniel profetizou. E lançou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Um sistema do erro prosperou, uma igreja responsável de levar a mensagem de salvação prosperou nos seus erros, abraçando a tradição e esquecendo-se da palavra de Deus. Mas havia chegado o tempo para uma reforma. Tudo aquilo estava cruel diante dos olhos de Deus. Todos aqueles ensinamentos errôneos, Deus não estava suportando. Mas como levar a mensagem de salvação agora? Se o único sistema religioso, a igreja, responsável de levar a mensagem de salvação, como acabamos de falar, estava falida espiritualmente, estava no fundo do poço. Em todas as épocas, Deus tem sempre homens e mulheres que o amam grandemente. Neste período não foi diferente. Havia pessoas que amavam a Jesus e não queriam comprometer-se com ele. Em Apocalipse 3:4, a palavra de Deus diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quando lemos isso aqui, nos lembramos dos reformadores. Calvino, João Hus, Wycliffe, Jerônimo, Martinho Lutero e muitos outros, que não queriam compactuar com ele, pois amavam a Jesus e queriam levar a mensagem de salvação aos que perecem por falta de conhecimento. Começava aí a reforma protestante. Foi uma maravilha? Sim, foi. Muitas doutrinas puras, bíblicas, foram erguidas, entre elas o batismo por imersão. Essa verdade foi erguida. Mas o inimigo é cruel e ele procurou colocar no meio do protestantismo para impedir que ele recebesse mais luz a divisão. O protestantismo se dividiu e, como o velho sistema, também começou a caminhar por caminhos largos, por caminhos de trevas, trazendo na sua bagagem duas doutrinas pagãs cruéis: a santificação do domingo e a imortalidade da alma. Pois dizem que ao morrer o homem, o bom vai para a glória, ou para o céu, que é a mesma coisa, e o mal para o inferno. E que o domingo é comemorado em homenagem à ressurreição de Cristo. Por isso é o dia do Senhor. E o sábado, apesar de estar explícito nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, é um preceito apenas para o povo judeu, como acabamos de falar. Mas o que a Bíblia, que é a única regra do cristão, de fé do cristão, nos diz a respeito disso? Será o sábado um dia apenas para um povo, para uma nação exclusiva, ou é para todos os homens? Gênesis 2, 2-3 nos diz o seguinte: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Imagino eu que uma paz, uma harmonia pairava ali no ar. Sim, até porque ainda não havia entrado o pecado naquele ambiente. Ali não havia japonês, não havia brasileiro, não havia argentino, não havia judeu. Havia apenas um ser humano criado por Deus. O judeu, ele veio existir no ciclo mundial 2000 anos depois. O próprio Deus, o próprio povo de Deus do início, não eram chamados de judeu. Você quer ver como eles eram chamados? A palavra de Deus em Êxodo 7, verso 16, nos diz o seguinte: e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Então, o povo de Deus, como acabamos de ver, eram chamados de hebreus. Creio eu
que com apenas esse verso bíblico, se tivesse apenas essa passagem bíblica, daríamos para entender que o sábado não foi criado para uma nação exclusiva, mas para todos os homens. Mas para que isso se torne mais claro, é bom nós recorrermos a outras passagens da Bíblia, como por exemplo, Marcos 2, 27, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Marcos 2, 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A camisa foi feita, por exemplo, aqui, ó, por causa do homem, ou o homem por causa da camisa. O hospital foi feito por causa dos doentes, ou os doentes por causa do hospital. É evidente que você dirá, claro, a camisa foi feita por causa do homem e o hospital por causa do doente. Então assim foi o sábado. O meu Deus, o nosso Deus é um Deus onisciente. Antes de necessitarmos das coisas, Ele já sabe. Então, antes que eu precisasse de um dia para refazer as minhas forças e para me dedicar melhor a Ele, Ele me proveu, Ele me fez esse dia. Ele fez esse dia para todos os seres humanos. Ou seja, Deus, Ele não se cansa, mas a palavra de Deus diz que Ele descansou, mostrando exemplo para mim e para você. Nós temos que entender também que quando Deus criou o homem, tudo já estava feito, tudo já estava concluído. Deus não criou a primeira coisa o homem, não, Ele criou o homem e depois foi criando, de sorte que quando o homem chegou aqui já estava tudo preparadinho, as frutas, as hortaliças, tudo para que o homem pudesse usufruir. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de misericordioso, Ele é um Deus que se preocupa grandemente com as suas criaturas. Outra passagem importante também dentro da palavra de Deus encontra-se em Isaías 56. A palavra de Deus lá nos diz o seguinte, Isaías 56, de 2 em diante, diz assim, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Ao verso diz, não diga o homem, ou seja, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que se firma nisto, em guardar o sábado. Não diz bem-aventurado o judeu, diz é feliz o homem que faz isso. E o verso 3 diz assim, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque diz, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei à minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Eis a promessa. Um nome eterno Deus dará, porque Deus não tem uma nação exclusiva. Deus tem pessoas de todas as partes, pessoas de todas as partes da terra que o amam e o buscam. E estes também, está aberto o convite a todos. Porque Deus não é um Deus apenas de uma nação exclusiva. Como falamos, Deus tem pessoas em todas as partes da terra que o buscam grandemente e o amam. E esses também serão agraciados por Deus. O verso 6 ainda diz, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo nome, um santo monte. Que promessa! Diz assim, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os judeus. É isso? Não, para todos os povos. Porque a causa de Deus ela é aberta a todos os homens. A salvação de Jesus foi patente a todos os homens. Então todos os homens têm o direito de buscar a Jesus, de buscar a salvação. E o direito também de observarem aquilo que Deus pede na sua palavra. Em Atos 16, 12 e 13, a palavra de Deus diz que a igreja cristã na Europa, é interessante esse verso, ela foi fundada justamente num dia de sábado. Atos 16, 12 a 13, a palavra de Deus diz assim, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira no distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Entendam bem, ali eles estavam em Filipos, na Macedônia, era Europa.
Paulo, a Bíblia diz, de acordo com Atos 13, 46, 47, que ele foi feito o apóstolo dos gentios. Diz que como os judeus rejeitavam, agora eles se volviam para os gentios. Ele estava ali na Europa, fora de Israel, longe de Israel. Ele tinha a oportunidade então de estabelecer outro dia, se assim fosse concebida de acordo com se a Bíblia apoiasse essa doutrina de uma mudança. Mas ele não fez. Ele disse, como foi sábado, achamos um lugar maravilhoso, porque justamente Paulo entendia a maravilhosa harmonia que o sábado nos proporciona, porque o sábado demonstra amor para com Deus. Não é uma questão de salvação pelas obras, é uma salvação por amor, é a famosa obediência pela justiça de que nos fala o apóstolo Paulo. Em Atos 13, 42, 44, diz que toda uma cidade pediu que no sábado seguinte lhe falasse as mesmas palavras. É tanto que diz assim, o verso 42 diz, ao saírem eles, rogaram que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, o persuadiram a perseverar na graça de Deus. E aqui em negrito diz até assim, Paulo e Barnabé vão para os gentios. O verso 44 diz, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E que dia era este? Era um sábado. Portanto, o sábado, ele não foi feito para um grupo específico, ele foi feito para o povo de Deus. Ele foi feito para aqueles que aceitam Jesus em todas as nacionalidades. E a palavra de Deus em Isaías 66 diz que os homens de todas as partes da terra santificarão no sábado. Diz assim, porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ali não haverá só judeu, não haverá grego, não haverá só romano, haverá homens e mulheres que amaram Jesus e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E você está convidado também a participar desse grupo que ama verdadeiramente a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que devemos examinar a Bíblia, devemos examinar as Escrituras, e que o sábado, ele não é um preceito que foi abolido na cruz, ele é um santuário no templo. O sábado, ele é o memorial da criação. Que Deus em Cristo nos abençoe.